Bem-vindo ao podcast Bíblia Comentada. Toda segunda e quinta-feira, mergulhamos juntos na Palavra de Deus. Para não perder nenhum episódio, curta e inscreva-se em nosso canal. Prepare-se para uma jornada de fé e aprendizado. Que Deus abençoe sua vida. A regeneração é um dos temas centrais na teologia cristã, sendo um conceito profundo e multifacetado que aborda a transformação radical e sobrenatural operada por Deus na vida do ser humano. A palavra regeneração deriva do latim regeneratio, que significa nascer de novo ou ser novamente gerado. No grego, a palavra utilizada é palingenésia, composta de palin, novamente, e gênesis, nascimento, que traz a ideia de um novo começo, um renascimento. A regeneração é um ato exclusivo de Deus, onde o Espírito Santo transforma o coração humano, fazendo passar da morte espiritual para a vida. Esse processo é ilustrado de diversas maneiras na Escritura, mas a mais comum é a do novo nascimento. Em João capítulo 3, versículos 3 a 5, Jesus conversa com Nicodemos, um fariseu, e lhe diz: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, confuso, questiona como alguém pode nascer sendo velho, ao que Jesus responde: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Esse diálogo revela a necessidade da regeneração para se entrar no reino de Deus. O novo nascimento é essencial porque o ser humano, em seu estado natural, está espiritualmente morto em seus delitos e pecados, como Paulo descreve em Efésios capítulo 2, versículos 1 a 3. A regeneração, portanto, é o início da vida espiritual, onde o Espírito Santo infunde nova vida em uma pessoa, permitindo-lhe responder em fé ao Evangelho. É um ato instantâneo, mas que resulta em uma transformação progressiva e contínua, conhecida como santificação. A regeneração é descrita de forma eloquente na carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versículos 5 a 6, onde ele escreve: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Aqui, Paulo deixa claro que a regeneração é um ato de misericórdia divina, não baseado em obras humanas, mas na graça de Deus. Historicamente, a regeneração era entendida no contexto judaico como uma transformação interna, necessária para se fazer parte do povo de Deus. No Antigo Testamento, essa transformação era frequentemente simbolizada por atos externos, como a circuncisão. Em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 6, encontramos a promessa de que o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. Este versículo aponta para a necessidade de uma mudança interior, que é a essência da regeneração. No Novo Testamento, essa transformação interna é mais explicitamente associada à ação do Espírito Santo. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, Paulo escreve: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Este versículo resume a realidade da regeneração, uma nova criação, onde o velho é deixado para trás e uma nova vida em Cristo começa. A teologia sistemática cristã destaca a regeneração como um dos primeiros atos da salvação aplicados ao crente. Após a eleição e o chamado eficaz de Deus, a regeneração ocorre, capacitando o indivíduo a exercer fé e arrependimento. Essa ordem dos eventos é importante, pois mostra que a regeneração precede a fé. Em outras palavras, é Deus quem primeiro age, transformando o coração do pecador. E como resultado dessa transformação, a pessoa responde em fé ao Evangelho. A regeneração é também uma obra instantânea e unilateral de Deus, não um processo gradual. Quando o Espírito Santo opera essa transformação, ele instantaneamente traz a pessoa da morte espiritual para a vida espiritual. Contudo, os efeitos dessa regeneração são vistos progressivamente na vida do crente, na medida em que ele cresce em santidade e conformidade à imagem de Cristo. Na história da Igreja, os pais da Igreja, os reformadores e teólogos posteriores sempre enfatizaram a importância da regeneração. Eles viram nela a obra essencial do Espírito Santo, sem a qual ninguém poderia ver o reino de Deus. Lutero, por exemplo, falou da regeneração como uma obra de Deus que muda a essência do homem, dando-lhe um novo coração e uma nova vontade.
Ele via isso como essencial para a salvação, pois sem um coração renovado, o homem não poderia verdadeiramente crer ou amar a Deus. Na prática, a regeneração tem implicações profundas para a vida cristã. Primeiro, ela assegura ao crente que sua salvação é segura, pois foi iniciada por Deus e não depende dos esforços humanos. Segundo, ela leva à certeza de que o crente viverá uma vida transformada, pois um coração regenerado inevitavelmente produzirá frutos de santidade. Como João escreve em sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 9, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Este versículo aponta para a mudança radical que ocorre na regeneração, onde o crente não pode continuar vivendo na prática do pecado, porque a semente divina permanece nele. Além disso, a regeneração também tem um impacto comunitário. Na igreja primitiva, o batismo era frequentemente visto como o símbolo externo da regeneração interna. Este rito marcava a entrada na comunidade dos crentes, onde todos eram considerados nova criação em Cristo. A regeneração, então, não apenas traz uma nova vida individual, mas também uma nova identidade comunitária, onde os regenerados vivem como membros do corpo de Cristo, unidos em amor e serviço. O Antigo Testamento oferece antecipações dessa obra transformadora. Os profetas frequentemente falavam de um tempo em que Deus daria um novo coração ao seu povo. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, é um exemplo claro disso. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Essa profecia se cumpre na obra do Espírito Santo na regeneração, onde o coração de pedra, insensível e rebelde, é substituído por um coração de carne, sensível à vontade de Deus. No Novo Testamento, Jesus, em sua conversa com Nicodemos, traz essa profecia à luz, explicando que nascer da água e do Espírito é essencial para entrar no reino de Deus. Esse novo nascimento é a regeneração, onde o Espírito Santo aplica os benefícios da obra redentora de Cristo ao crente. A regeneração também é um tema recorrente nas epístolas paulinas. Paulo frequentemente fala da nova criação em Cristo, que é o resultado direto da regeneração. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 10, ele exorta os crentes a se revestirem do novo homem, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Esta renovação é um reflexo da obra regeneradora do Espírito Santo, que continuamente transforma o crente para ser mais semelhante a Cristo. Os pais da igreja, como Agostinho, também enfatizaram a necessidade da regeneração. Agostinho, em suas confissões, relata como sua vida foi transformada pela graça de Deus, levando-o a uma nova vida de santidade. Ele via a regeneração como a obra de Deus que liberta o homem do domínio do pecado e o capacita a viver para Deus. Na teologia reformada, a regeneração é vista como parte do Ordo Salutis, ordem da salvação, onde Deus, em sua soberania, chama os eleitos e os regenera, permitindo-lhes responder em fé. Este entendimento enfatiza a total dependência do homem da graça de Deus para a salvação, uma vez que a regeneração é necessária para que a fé genuína possa surgir. No contexto histórico, a regeneração também tem sido vista como uma marca distintiva dos crentes verdadeiros. Durante a Reforma Protestante, a regeneração foi um tema central, onde os reformadores enfatizavam a necessidade de uma transformação interna genuína, em contraste com a mera conformidade externa às práticas religiosas. Este foco na regeneração levou a uma ênfase na pregação do Evangelho e na importância de uma fé pessoal e viva em Cristo. Os efeitos da regeneração também são vistos na vida ética e moral do crente. Um coração regenerado inevitavelmente resulta em uma vida de boas obras, não como causa da salvação, mas como fruto dela. Tiago, em sua epístola, capítulo 2, versículos 17 a 20, argumenta que a fé sem obras é morta, mostrando que a regeneração genuína produzirá um amor ativo por Deus e pelo próximo. Finalmente, a regeneração tem uma dimensão escatológica. Ela é o começo de uma nova vida que será plenamente realizada na ressurreição dos mortos. Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 23, fala da redenção do corpo como a culminação da obra regeneradora de Deus. A regeneração é, portanto, tanto um evento presente quanto uma promessa futura, onde o crente já experimenta a nova vida em Cristo, mas ainda espera pela sua completa realização na eternidade. A regeneração, então, é uma obra maravilhosa.
misteriosa de Deus, que transforma o coração humano, capacitando-o a viver para Ele. É o início da salvação aplicada ao crente e a garantia de uma vida eterna com Deus. Como tal, é um tema que deve ser profundamente entendido e apreciado, tanto na teoria quanto na prática da vida cristã. Obrigado por acompanhar o podcast Bíblia Comentada. Texto e produção Douglas Vieira. Trilha sonora Pixabay. Voz ChatGPT 4.0. Bibliografia. Comentários expositivos. Hernandes Dias Lopes, editora Ragnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. R.N. Champlin, editora Ragnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Até o próximo episódio.